azar, vocês estão com sorte. Como eu estou com a garganta desse jeito, eu falo bem menos do que eu falo normalmente. Então já é uma bênção. Eu tenho que me aguentar por menos tempo. Na revista super interessante de novembro de 2013, eles escrevem um artigo bem grande sobre a fé. E fé relacionada com religião. Tá? Eu vou ler um pequeno trecho aqui, só para dar a dimensão do que o assunto pode se desenvolver depois. Uma das maiores pesquisas feitas até hoje, divulgada em 2009, revisou 42 estudos sobre o papel da espiritualidade na saúde, que envolveram mais de 126 mil pessoas. Em termos de pesquisa, esse número aqui é bem representativo, é bem grande. Tá? Para saber o candidato a presidente que vai ganhar, se faz com 1.800 pessoas. Tá? 2.500 você já sabe, né, estatisticamente. Então 126 mil é bem representativo. O resultado mostrou que quem frequenta cultos religiosos pelo menos uma vez por semana tem 29% mais chance de aumentar seus anos de vida em relação àqueles que não frequentam. Não é intervenção divina, não é feitiçaria, é comportamento. Os entrevistados que são religiosos apresentaram um comprometimento maior com a própria saúde. Iam mais ao dentista, tomavam direitinho remédios prescritos, bebiam e fumavam menos. A pesquisa confirmou ainda os dados de um estudo populacional feito em 2001 pelo Centro Nacional de Adição e Abuso de Drogas dos Estados Unidos. Adultos que não consideram religião importante em suas vidas consomem muito mais álcool e drogas do que os que acham os credos relevantes. É a versão real dos Simpsons e seus exageros estereotipados. Homer faz pouco de qualquer fé, é obeso e alcoólatra. Já o seu vizinho, o Carola Ned Flanders, é regrado, tem saúde perfeita e o corpo sarado. Andar na linha é mais comum entre os crentes, e a razão está no poder de autocontrole, dizem os cientistas. É o que defende o psicólogo Michael McCullough, professor da Universidade de Miami e parceiro de Harold Koenig em pesquisas sobre espiritualidade. Ele diz que a fé facilita a árdua tarefa de adiar recompensas, algo fundamental para muita coisa. De fazer dieta é estudar para concurso. A fé também tem uma relação íntima com a felicidade. O estudo feito na Europa mostrou que pessoas espiritualizadas se dizem mais satisfeitas do que aquelas que não se consideram como tal. Parte disso se explica na natureza de ateus e céticos em geral. Quem não acredita em nada pode ter mais propensão ao pessimismo porque faz uma leitura objetiva da vida, sem crer em algo divino que mude as coisas. Por outro lado, a certeza da existência de uma recompensa divina muda a vida das pessoas. E não é questão somente de otimismo, tem algo pragmático aí. Religiões estimulam algo essencial para o ser humano, o espírito de comunidade. Devotos normalmente não estão sozinhos, o que ajuda nos problemas da vida. Para Andrew Clark, um dos autores desse estudo europeu e professor da Escola de Economia de Paris, as religiões ajudam as pessoas a superar choques ou a pelo menos não se desesperar tanto com os tropeços da vida. Por exemplo, segundo a pesquisa, a queda no indicador de bem-estar foi menor entre os desempregados religiosos do que entre os não religiosos. A religião oferece proteção contra o desemprego, diz Clark. Na hora do aperto, há sempre alguém para estender a mão. E ele vai descrevendo todas as vantagens das pessoas possuírem uma religião, acreditarem em algo superior ou invisível. Né? Vai falar sobre as áreas do cérebro que são estimuladas e que criam um sentimento de felicidade, de fé, de esperança e assim por diante. Por que a gente estou trazendo isso para vocês? Porque é muito comum, né? Basicamente todos nós aqui fomos criados
por uma religião, né? Principalmente a religião católica. E vamos buscando o espiritismo. E o Kardec já enfrentou esse problema lá atrás, quando ele vai fazer a codificação. Espiritismo é religião ou não? Ele faz essa pergunta. E ele faz ele responde mais ou menos assim, vou ser bem resumido. Se você considerar do ponto de vista hierárquico, ritualístico, né? Espiritismo não tem ritualismo, Espiritismo não tem congregações, não tem hierarquias, né? Não tem iniciados, não tem diploma, né? Ninguém ganha diploma, ninguém tem 2 estrelinhas, 3 estrelinhas, ninguém não tem roupagens especiais para mim estar aqui na frente falando para vocês. Deste ponto de vista, o Espiritismo não é religião. Por quê? Porque não tem estruturas comuns às religiões. Do ponto de vista que prega a fé, cria um comportamento, o Espiritismo é religião. Mas esse termo religião já estava desgastado ao tempo de Kardec, tanto quanto está agora. Então Kardec preferiu falar assim, doutrina. Nós temos um pensamento novo que traz a religião, traz a ciência, conjuga as duas, mas não vamos falar que é religião, só religião, porque não é só religião. Tem um método, tem a filosofia por detrás disso. Então vamos chamar de doutrina. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, o Kardec vai tratar sobre esse assunto de uma forma muito tranquila e bem clara, e podemos achar até dura, porque vai até contra o princípio que ele mesmo estava pregando lá do Espiritismo, da religião, né? Então ele coloca assim: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, esse não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal resultado que dão as que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não impede a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter-as no coração. Esse capítulo, ele está lá falando dos fariseus, verdadeira pureza, mãos não lavadas, né? Quando o judeu tinha o hábito mosaico já, né? Antes de fazer as refeições, tem que lavar a mão. Lembra dessa parte? Não lembra? No Evangelho? Não vou ler aqui para vocês, mas era assim. Os caras falaram, os apóstolos do cara aí não lavaram a mão. Estão em pecado. Isso é grave. Daí Jesus fala, olha, que sai pela boca é muito pior do que aquilo que entra. Porque aquilo era um preceito que o Moisés tinha colocado. Vocês se imaginem, hoje se estuda a diáspora não, né? A saída dos hebreus do Egito, eles eram entre 150 a 300 mil pessoas. Então você pega ou uma Toledo ou uma Cascavel de pessoas com as coisinhas nas costas, puxando um cabrito, um porco, 2 galinhas embaixo do braço, entrando no deserto adentro. Semi-selvagens, porque aquele povo era escravo lá no Egito, há 200 anos. Então Moisés tinha que falar assim, gente, se você não tinha banheiro, você tem que lavar a mão, porque se você não lavar a mão, a hora que você for comer, você vai ter cólera, diarreia, e tifo e um monte de coisa, ia matar metade daquela população. Então é o seguinte, Deus mandou que você tem que lavar a mão para comer, entendeu? Pelo menos a mão direita.
né? Pelo menos a mão direita que você for levar o alimento, lava. Mas ele fez disso um ritual sacerdotal, religioso, para prevenir que as pessoas tivessem esse comportamento, que elas iam pegar a mesma mão que foi lá na moitinha no deserto, ia comer, ia se contaminar. Imagine uma infestação de cólera nesse povo. O povo de Deus ia embora. E os judeus na época de Jesus já falaram, olha, os caras estão errados, Deus não vai gostar. E Jesus fala, olha, o que faz o exterior não diz o que é o interior. Vocês falam em pureza das mãos, mas vocês são aquela frase mais célebre ainda, né? Túmulos caiados por fora, cheios de podridão por dentro. Só para se entender por que Kardec vai tratar isso aqui. Então, o Espiritismo, quando ele chega para nós, a gente vem do passado ritualístico, da comunhão, da hóstia, né? E é muito comum o espírita, quando entra, rebater, falar, não, isso aí é só ritual, isso aí está errado, isso aí não tem efeito nenhum. Não é bem assim. Assim como muitos evangélicos, que eram católicos até um tempo atrás, daí jogam fora Nossa Senhora, né? Lembra aquela vez do bispo lá que chutou Nossa Senhora na televisão, deu aquela confusão toda? Né? Eu já vi gente, domingo era católico, na segunda-feira era evangélico. Pegar quadro, santinho, crucifixo, jogar fora, tal, né? Não é bem por aí, o Kardec está fazendo. Se o cara vai lá na mais monetária igreja que vocês puderem imaginar, não vou falar nome de A, B ou C, mas a mais monetária, né? O cara olha assim, se ele não tem dinheiro, senta lá no fundo. Se ele tem carteira cheia, vai lá na frente para doar. Se aquela religião, se aquele dogmatismo, se aquela pragmática faz ele parar de fumar, parar de beber, bater menos na mulher, tratar um pouquinho melhor os filhos, ela mudou ele? Melhorou? Então é uma religião boa. Se o cara é espírita, toma passe, água frutificada, vem no estudo, vem 4 vezes por semana no centro, mas mente, engana, todo o rol de defeitos que nós temos. O Espiritismo não serve para ele. O Espiritismo, como religião, falhou. Por quê? Porque não mudou o comportamento desse indivíduo. Então, a religião ou as religiões servem, têm fundamentos na nossa psique, né? Tem alguma atitude funcional, né? algum objetivo funcional, modificam comportamentos, aproximam as pessoas, né? Eu não conheço religião que não tenha, né? Vocês estão obrigados a estar sentados aí, vocês ficaram conversando ali fora, pelo menos, se você não disse oi, boa noite, bom dia, boa tarde para ninguém hoje, você conseguiu passar o seu dia de mau humor, às vezes você teve que pelo menos dar uma risadinha, né? Dona Neida, aquele boa noite, ela, boa noite, que bom que você veio. Ah, boa noite. Pelo menos você fez isso. É a função da religião, socializar, né? Você poder chegar ali fora, não está tão bom assim, Dona Neida. Ah, mas senta aqui e fala o que é o seu problema. Essa é a função, né? Socializou, religou, trouxe um pouquinho de afeto, um pouquinho de compaixão para aquela relação daquelas pessoas. Mas, por outro ponto, só o fato de você vir ao centro, sentar na cadeira, não resolve nada, se você não tiver nenhuma atitude que o mude. Eu lembro de uma vez que eu fui numa palestra do Divaldo, lá em Pato Branco, e ele falou o seguinte: os espíritas, nós não fazemos nem ideia do impacto que é saber da reencarnação. A gente nunca parou para pensar o impacto que é a reencarnação, o conhecimento que nós temos da reencarnação. Porque se a gente soubesse de verdade, a gente mudava no outro dia. Sabe por quê? Porque você ia falar, poxa, eu não sei quem me fez mal aqui. Alguém de vocês me fez mal na outra vida. Mas eu também não sei que mal eu fiz para vocês. Então, se eu tenho certeza que eu estou reencarnado,
que eu tenho relações ruins que eu deixei, defeitos que eu não melhorei das outras vidas, e que eu tenho que melhorar, e tem pessoas que, por causa desses meus desvios, eu prejudiquei bastante, só me resta uma coisa. Ele falando, né? Eu não aprendi isso aí. Ele, né? Falando o que o Divaldo falou. Nós temos que amar todo mundo. Porque eu não sei, de repente eu tenho lá um problema com a carne, né? Mas será que eu tenho um problema com a carne? Bom, não sei, mas então eu vou amar a carne. Eu não gosto do Nerivaldo. Acho que o Nerivaldo fez mal para mim. Nerivaldo que fez. Mas eu não sei se de repente eu também fiz mal para ele. Só me resta amar o Nerivaldo, compreender, porque eu não sei, né? Das virtudes da reencarnação não é o esquecimento. E o quão poderoso é isso? Se eu não tiver, eu tenho a certeza que se eu não aprender eu vou ter que voltar, talvez uma situação pior, né? Porque imagine eu com 15 anos de idade lá na segunda série, com toda a piazadinha de 8 anos. É ruim, né? O professor ensinando matemática básica, é vergonhoso. Para o espírito que está patinando no tempo, repetindo experiências, os outros indo lá à frente, é vergonhoso, é ruim. Então, se o Divaldo, se a gente soubesse, se o espírito aplicasse na sua vida só o conceito da reencarnação, não precisava nem vir no centro mais. Por quê? Porque o cara ia mudar o comportamento de vida dele inteiro. Isso é importante. Primeiro, 20 minutos já. É que a dona Neide fica olhando lá no relógio e fazendo assim, gente. Primeiro, a gente não demoniza as outras religiões. Porque o pastor lá só está para tomar dinheiro, porque só querem o dízimo. Ok. Melhor o dízimo para o bispo do que para o bar. Se a pessoa mudou, se ela reduziu um comportamento, não precisa virar um santo. Virou evangélico, agora quer pregar. Não. Se ele parou de fumar, se ele está pagando as contas, voltou para o emprego, foi buscar ajuda para parar de usar droga. 10. Eu já vi pastor de igreja na casa do cara, saber por que ele não foi no culto. Você já viu o padre fazer isso? Se o Nerivaldo amanhã não viesse hoje, alguém ia ligar para o Nerivaldo para saber por que o Nerivaldo não veio? O pastor liga. Por que o Pedro não veio? Será que ele abandonou a igreja? Olha que beleza. Então, aquela pessoa, de repente, precisa daquela disciplina, precisa se ajoelhar na frente da vela. Eu sofri com a minha mãe lá em casa. Minha mãe era serva de Maria, vocês acreditam nisso? Zeladora da capelinha. Eu carreguei a capelinha. Inclusive eu sofro hoje porque eu derrubei a capelinha um dia. Quebrei o vidro, desvirei a santinha lá dentro e falei que foi vizinho. Se eu tivesse falado que eu tinha quebrado, né? Eu fiquei com medo de apanhar. Quando ela tornou-se espírita, tornou-se, né? Ficou famosa aqui em Cascavel, né? Minha mãe já desencarnou, né? Abriu, fundou lá o Interlagos, casa de costura, uma espírita engajadíssima. Mas na hora do aperto, a tal da velhinha lá na gaveta acendia. Eu falei, mãe, mas não, lá no final do Evangelho, segundo o Espiritismo, não tem talismã, não. Deixa eu com a minha vela. Porque era aquele sentido de segurança. Ela ficou 53 anos de idade aprendendo o quê? Né? O rosário, a vela, ajoelhada. Ela, né, na hora do aperto, ela ajoelhava para rezar. Porque era o método, né? Os cientistas aqui descobriram, você pode criar uma relação espiritualizada com uma garrafa. E funciona. Os caras fizeram funcionar. É o focalizador do seu desejo, da sua tranquilidade. Quer segurar uma ametista, uma pedra na mão e dizer que a pedra é mágica e faz você relaxar? Faça. Dá certo. Né? O importante é que você tenha uma mudança de comportamento. Você xingue menos, você chegue mais no horário, se perdoe mais, se ame mais.
brigue menos. Esse é o objetivo, né? Vou ler de novo aqui. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, esse não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança o seu objetivo. Então, se eu me tornar espírita, saber o número das perguntas e respostas dos livros dos espíritos, citar o número tal, não mudar, inútil. Conhecimento inútil. A religião, tá? Também é comum, já ouvi falar assim, eu me tornei espírita porque é uma religião mais evoluída. Abre meus pensamentos, abriu meus conhecimentos, agora eu sei que eu vivi muitas vidas. Daí? Continuo o mesmo serzinho, ruizinho, ignorantinho, briguento, xarope. Não mudou nada. Piorou, porque daí chega lá no plano espiritual, né? Acha que vai ter banda de música, o cara fala assim, pois é, meu amigo, ele deu lá os livros dos espíritos, ensinou tudo para você, não fez nada. Você é pior do que aquele alienado, que você chamava de alienado, né? Que dava 10% do salário suado para o pastor, mas ele mudou. Olha lá como ele trata melhor os filhos. Olha lá ele ajudando a construir um barraquinho para o vizinho, repartindo. Ele é melhor que você. Ele está fazendo, ele está mudando o comportamento. Mudou o comportamento da família, né? Libertou a família. Imagine, um pai e uma mãe alcoólatra, quando ele para de ingerir, de ter o vício, ele muda a família. Assim como o vício tinha mudado a relação familiar, a interrupção do vício muda a família inteira. Então ele não salvou só ele salvou um círculo de 5, 10, 20 pessoas. Olha que poder que a mudança do hábito, a mudança do comportamento tem. Eu gosto de olhar os meus filhos, né? Todo mundo aqui tem filho. Tem hora que você fala assim, cara, ele está andando igual a mim. Até o jeito de tropeçar, ele tropeça igual a mim. Os trejeitos físicos, os morais também são iguais. Os morais também são iguais. Então a gente transfere comportamento, né? Transfere DNA, então o tamanho da perna, a cor do olho vai ser herança do meu corpo físico, mas eu estou dando uma herança moral, de caráter, que se eu mudo, eles mudam. Mesmo o espírito sendo, né, digamos, mas o espírito do teu filho pode ser muito mais evoluído do que você, mas ele vai passar uns 10, 15 anos recebendo a tua influência até que a própria espiritualidade dele, né, brote. Ele vai ser espiritualizado, mas com 4 anos de idade, aquele espírito não pode se manifestar naquele corpo físico, ele está aprendendo o que eu sou. Então, quando uma pessoa muda de comportamento, toda a comunidade ao redor dela muda, sim. Né? Então, não podemos desprezar o comportamento religioso dos outros. Temos que observar que, né, eu lembro que até quanto católicos, né, meu compromisso era, eu tinha que escolher missa no sábado à tarde ou no domingo. Não sei o que era que os padres tinham umas missas mais curtas. Então eu ia nas missas mais curtas. E quando a fiscalização era menor, eu dava uma entrada, pegava igual o Ricardo fazia, pegava só o folheto, dava uma olhada lá no sermão, né? Bom, porque a mãe perguntava, como é que foi o sermão do padre? Porque aquele dia falava sobre Lucas, Ah, mãe, falou sobre o cara lá, o negócio da ceia. Então tá bom, você foi na missa. Você vem para o Espiritismo, então, mesma coisa. Você tem que ir na quinta-feira, você tem que ir na terça, você tem que ir no sábado, domingo de manhã tem juventude, e estava lá. Aquele ajudou? Ajudou, claro. Um jovem de 14, 15, 16 anos, essa disciplina é boa, mas eu pergunto, um cara com 40, com 50, 60, 70, 80, né? Crer que a simples presença, sem um esforço lá fora, vai mudar alguma coisa, é difícil. É muito difícil. Ah, mas eu vou tomar passe. O passe é uma injeção, né? Injetar bons fluidos. É como colocar uma gota de água limpa num pó de água suja. Aquela gota se contamina. E já em outros
em alguns livros do Emmanuel, né? Emmanuel não, desculpa, André Luiz, ele fala desses momentos em que a espiritualidade chega, né? O indivíduo está lá sofrendo, amargurado, aí eles vão lá, vamos dar uma injeção de energia, vamos consolar. Daí a pessoa que está sofrendo, ela está sofrendo por quê? Porque alguém feriu o orgulho, está com raiva do patrão, com raiva do amigo, né? De algum familiar, do marido, da esposa. Reflete tudo. Ele está sofrendo, né? Quando alguém briga comigo, eu sofro. Principalmente quando alguém diz que eu estou errado, e eu estou errado. É pior ainda, eu fico com raiva. Eu estou receptivo. O Espírito chega aqui, vão, né? Nossos amigos espirituais, nós temos um monte, vão tentar ajudar a gente a estar que nem um espelho. Pum, pum, pum. Porque a gente está lá com raiva. Por que o cara falou isso que eu estava errado? Por que eu fui falar na frente de todo mundo? Agora todo mundo sabe que eu fiz errado, que eu odeio ele. Esta é a postura de quem vai receber ajuda? Não vai. Então, por mais ajuda que você receba, é aquela história do cara que caiu no mar, né? O cara que está no navio, estão balançando, o cara está no mar, também está balançando, você não consegue fazer com que aquele salva-vidas encaixe no pescoço do cara, passe pelos braços. Você consegue jogar perto, né? Da pessoa. A pessoa tem que dar uma nadada, tem que encaixar, tem que se segurar. Então, os espíritos fazem um pouco disso. Joga a boia do lado. Você tem o livre-arbítrio de ir lá, se agarrar na boia, se segurar. Tem que fazer a sua parte. Independente de qual religião você esteja. E eu atesto que o Kardec foi muito sábio em colocar isso. Porque senão ele estaria desmentindo lá atrás uma grande parte da introdução do livro dos médiuns, do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar fora da caridade não há salvação. Lembram que o texto original bíblico, né, dito original, é fora da igreja não há salvação. E o Kardec fala assim, olha, então Deus é de um lado só, de uma facção. Porque se só fora daquela igreja, né, se eu estiver fora daquela igreja eu não estou salvo, e se eu sou um budista que mora no Himalaia, que nunca ouvi falar de Jesus Cristo, por que Deus me colocou nesse mundo? Estou condenado, então é um Deus injusto. E assim ele vai construindo o pensamento para dizer, fora da caridade, que é a ação, da bondade, do amor, da indulgência, fora da caridade não há salvação. Tira o aspecto religioso e coloca o aspecto da ação individual. Porque eu não posso ser, se eu for caridoso por você, quem vai receber os méritos? Eu. Porque eu mudei o comportamento, eu fui caridoso. Às vezes, lembro esse negócio é bom, sabe? Mas agora eu não consigo achar aqui. Tem um livro lá, numa passagem do Evangelho, que a mãe ensina a filha a tecer roupas, fazer presente, fazer enxovais, e daí ela fala assim, você tem que fazer, você tem que ir comigo lá na favela, lá no lugar onde estão os pobres e distribuir, porque se eu der para você dar para o outro, não tem mérito nenhum com você. Você tem que ficar aqui a tarde inteira costurando a roupinha, consertando o remendo, para você ir lá dar. Porque eu não posso fazer nada por você, para que você tenha mérito. É você que tem que fazer. Então ele dá uma ideia de que a construção é individual. O julgamento é individual. O julgamento da própria consciência. Né? Às vezes seria bom, né? Chegar lá em cima ter um tribunal, os caras acusando e tal, né? Como tem nos filmes, nos desenhos, para mim poder dizer esse juiz é injusto. O advogado dos caras é bom, hein? Não tive como, né? Falar que o meu advogado era ruim. Não, é o tribunal da consciência. Dizem lá no Memórias do Suicida, que é um bom livro para falar sobre isso, no Nosso Lar do André Luiz, o maior tormento dos espíritos, qualquer,
Vocês lembram? Quando passava o filminho, né? Deles. Era 1900, era antes da Segunda Guerra, 1935, 38. Já tinha televisão com um aparelhinho lá, com DVD. Provavelmente já era HDMI com alta definição. Ligava no cérebro lá dos espíritos e passava o filme da vida. Isso que era um tormento, as pessoas não conseguiam assistir a própria vida. Das reclamações sem fundamento, dos poucos esforços para mudança, das maldades que faziam, que podiam ter, né? Podia ter segurado um comentário, falava o comentário, adicionava mais um pouquinho, reclamava do patrão, mas não trabalhava direito, se era patrão, maltratava o empregado, né? Podia ser justo, bom, não era, só o lucro. Né? Todas as dificuldades humanas que todo mundo tem. E o pior, nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Nós temos uma divisão clara. Né? Mas, em geral, a gente prefere, foi adestrado, acostumado a estar presente, sentar numa cadeira, que isso somente seria... Né? Vai lá no centro, toma um passe, vai lá na igreja, comunga, vai lá, assista a preleção do pastor, 2h40 naquela igreja, sem ar-condicionado, né? Aquela gritaria. Só o fato de estar lá não resolve. Tem que haver uma ação. Tem que haver uma ação. Boa, né? Boa, vamos colocar. Tem que haver uma ação boa. Senão, não resolve. Por quê? Nós não nos tornamos melhores, consequentemente, aquela religião, aquele ritual não cumpriu o papel. Isso serve para o Espiritismo também. Só o fato de nós lermos, né? Tem lá uma biblioteca com toda... Dona Neida recebeu quantos livros? 230 livros que eu mandei aqui para o centro, que era da minha mãe lá. É um monte de livro. Um monte de livro. Mas se aquelas lições que estavam lá não alterassem o comportamento, não valeria para nada. Até a Dona Neida falou aqui, né? De repente, vocês, daquilo que o palestrante vai falar, vocês aproveitam alguma coisa para mudar. Para mudar. Para modificar o comportamento. E isso é que vai usar o termo salvar? Posso usar o termo salvar? Vai salvar a alma de vocês. A minha, de todo mundo. Né? Vou usar um termo religioso aqui. É isso que eu tinha para falar. Né? Eu sempre gosto desse pedacinho aqui, que desnuda um pouquinho essa... A gente vira meio classista, né? Ser evangélico é alienado, ser católico é um cristão preguiçoso, eu sou espírito agora sei a verdade, sei que tem espírito, sei que reencarna, agora eu sou o tal. Só 10 minutos, dona Maria. Obrigado.